Oi gente, tudo bem? Graça e paz. Meus amados, eu quero nesse dia ministrar uma palavra ao teu coração. Uma palavra que está lá no livro de Mateus, no capítulo 23, onde eu quero falar sobre nós se afastarmos da falsa religião. Mas antes de tudo eu quero pedir a você que está assistindo nossos vídeos, você que está acompanhando Intensidade com Deus, se esses vídeos têm sido bênção na sua vida, têm sido bênção na vida da tua família, que você possa compartilhar com seus amigos, que você possa compartilhar com mais pessoas e fazer parte desse evangelismo, sabe? Se você está curtindo a nossa página, eu quero pedir a você, sabe, que você venha fazer parte desse ministério também e possa compartilhar cada material que nós colocamos aqui nesta página. Ela é movida diretamente pelo Espírito Santo, e que você possa então mandar para quantas pessoas você sentir no teu coração que precisa ouvir essas mensagens, amém? Que Deus abençoe. Meus amados, a palavra está lá no livro de Mateus, capítulo 23, onde nós vemos o Senhor Jesus, ele pregando às multidões e aos seus discípulos. E aqui nós podemos ver ele falando sobre os fariseus, sobre os escribas, as atitudes deles, a maneira deles se comportarem. O Senhor Jesus estava reprovando, sabe, aquelas atitudes. E aqui, se nós formos olhar em todo o capítulo 23, nós vamos ver aqui o Senhor Jesus, ele dizendo das atitudes que aqueles fariseus, aqueles escribas tinham. Sabe, eles eram homens que estavam sempre gostando de sempre estar sendo visto pelas pessoas. Eles gostavam de ser notado. Eles gostavam de receber honra, sabe? Então o Senhor Jesus, ele começa a repreender esse tipo de atitude deles. E além do mais, eles começaram a colocar fardos e fardos mais pesados sobre as pessoas. Os escribas, eles eram responsáveis, os escribas dos fariseus, eles eram as pessoas que eram as pessoas mais sábias que existiam em relação às escrituras. Eles eram pessoas que eles se aprofundavam, e eles sabiam as leis, eles sabiam a Torá, e eles praticavam não, eles gostavam de passar para as pessoas como deveria viver e como o Senhor, nosso Deus, queria que as pessoas vivessem. Elas tinham que praticar as leis e tinha que ser à risca, e eles começavam a ministrar isso para as pessoas, e aquilo ali, além de eles ministrarem a Torá, eles começaram a colocar mais lei, mas que vinham diretamente deles. Sabe, eles colocaram como fosse um complemento da Torá. E aí começaram a colocar esses fardos mais pesados. E os homens que ali muitas vezes ouviam eles falando, eles olhavam e falavam: é impossível nós vivermos dessa maneira, é impossível nós fazer assim. E aí aqueles homens, eles gostavam de passar em lugares, e eu começo a olhar assim a palavra e ver que aqueles homens estavam sempre em praças, mercados, porque eram lugares onde eram cheios de multidões, onde aglomerava pessoas, e ali eles estavam sempre para serem vistos, para serem chamados de mestre, sabe, para serem chamados de líderes, né? Para serem chamados de pai espiritual, sabe, meus queridos, o que nós estamos aprendendo aqui é que esses homens, eles colocavam a lei para as pessoas praticarem, mas eles mesmos não praticavam, porque o próprio Senhor Jesus diz no verso 3, fala assim: fazei e obedecei aos escribas e fariseus, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Sabe, meus amados, o que nós conseguimos ver hoje em dia
são muitos líderes, sabe, que pregam pregam uma palavra, sabe, pregam arrependimento, pregam quebrantamento, pregam transformação, mudança de vida, mas elas não se transformaram ainda, elas não mudaram as suas vidas, elas vivem ainda dos mesmos pecados, vivem praticando os mesmos pecados, e colocam e começam, sabe, a pregar a palavra, mas elas não praticam ela. Por isso que o Senhor Jesus disse que vocês devem obedecer a esses líderes, mas não fazer o que eles fazem, por causa que eles não praticam o que ensinam. Meus queridos, hoje nós podemos ver isso muito claro. É muito claro isso hoje, nos nossos dias. Muitos líderes, eles têm se levantado, têm alimentado multidões. Com que tipo de alimento? Que alimento que é esse que está sendo fornecido? Que alimento é esse que está sendo liberado? Sabe, meus amados, o que nós estamos aqui hoje, sabe, movidos a ministrar, é para nós fugirmos da hipocrisia, é nós fugirmos dessa falsidade religiosa, é nós começarmos a olhar da onde está vindo o alimento, quem está servindo esse alimento. Essa pessoa que está servindo o alimento, ela está tendo essa vida que ela está pregando? Qual que é o testemunho dela? Qual que é o testemunho dela fora do local da onde ele prega a palavra? Às vezes pode ser, eu não digo líderes religiosos, mas eu digo também pais, sabe? Eu digo ali os pais, eu digo ali aqueles que são responsáveis por alguém. Essas pessoas muitas vezes elas querem fazer com que as outras elas praticam algo que elas não vivem. Que testemunho que nós estamos dando para essas pessoas, para os nossos filhos? Muitas vezes você quer que o seu filho, sabe, ele se converta. Muitas vezes você quer que o seu filho, ele siga outros caminhos. Mas qual o tipo de testemunho que você está dando para o teu filho? Que tipo de testemunho, que tipo de vida, de experiência de vida que você está fazendo com o teu filho experimente? Que experiência ele está tendo? Sabe, meus amados, nós temos que se preocupar muito com essas coisas. Sabe, olha só o que diz a palavra. O verso 14, 15 e o 16, ele diz sobre alguns ais, que o Senhor Jesus, ele fala a respeito dos fariseus e dos escribas. Esse ai aqui é uma expressão profunda de tristeza, uma indignação, sabe? Uma indignação da parte de Deus, com as atitudes que eles estão tendo com o povo, por causa que eles foram eleitos, eles foram escolhidos para ensinarem, sabe? Para eles serem exemplo para aquela congregação, para aquela comunidade. E eles não estavam sendo. Antes disso, eles estavam, sabe, eles estavam corrompendo as pessoas. A palavra diz aqui que os doutores da lei, os fariseus hipócritas, eles viajavam por mares, terras, para fazerem de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, os tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Sabe, meus amados, esse verso que ele está dizendo, que esse prosélito, ele era pessoas pagãs, pessoas que não tinham religião e de repente elas eram convertidas, sabe, ao judaísmo. Mas os fariseus, os doutores da lei, eles iam com uma falsa religião para cima deles e os tornavam eles piores do que os próprios doutores da lei, porque eles já ensinavam errado. Sabe, meus amados, o que nós estamos fazendo hoje em dia, nós sabemos muitas vezes o caminho certo que nós devemos andar,
Nós sabemos o que nós devemos fazer. Nós sabemos o que é pecado, o que é certo, o que é errado. Porque nós temos consciência. E muitas vezes nós optamos para fazer o errado, mesmo sabendo que aquilo que nós estamos fazendo é errado, é pecado. Sabe? É isso que eu quero dizer a vocês. Nós não devemos ensinar o errado para os nossos filhos. Muitas vezes o seu filho, ele não quer ir para um culto de jovem. Muitas vezes o seu filho, ele não quer se envolver dentro da igreja. Muitas vezes seu filho não quer ir para os cultos. E você diz, não, meu filho, é isso mesmo, fica em casa. Fica em casa. Sabe, é melhor do que você ficar na rua, mas fica aqui em casa porque você não quer ir para a igreja. Estou aqui, aí você começa a encher ele de coisas, você começa a dar ferramentas com o qual o diabo vai usar para destruir a vida do teu filho. Onde ele poderia estar sendo edificado, onde ele poderia estar sendo transformado, através da palavra, na casa do Senhor, a palavra iria transformar a vida dele. E nós como líderes, estamos fazendo errado, estamos abrindo mão, estamos sendo omissos. Sabe, meus amados, e muitas vezes, quando nós começamos a olhar, lá no verso 29, esses doutores da lei e esses fariseus, eles falavam assim: por que construís o sepulcro dos profetas e adornais os túmulos dos justos? E declarais: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tornado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, aí o Senhor diz, dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis nas cidades em cidades. E dessa maneira, sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. Meus amados, essa palavra aqui, ela deixa muito claro, essa omissão. Ela deixa muito claro, sabe, que nós olhamos assim, essa questão de nós como homem, nós como carne, sabe, normalmente nós queremos falar que nós não faríamos da mesma maneira do que o outro, sabe, que nós jamais pecaríamos como aquele outro pecou, nós jamais cairíamos no erro que aquele outro caiu. Sabe, meus amados, é isso que muitas vezes nos faz cair num pecado maior, no pecado da soberba, sabe? E isso, ele vem, sabe, lá de trás, quando nós começamos a olhar, sabe, lá atrás na criação, quando Adão e Eva caíram, começou esse empurra de culpa, sabe, empurra de pecado para lá, o homem jogando para a mulher jogando para a serpente. E eu quero dizer a vocês, que nós corremos um certo risco de vivermos pecados maiores do que aqueles que nós julgamos ter pecado, ter caído. Assim como esses homens aqui estavam falando a respeito dos seus pais. O Senhor Jesus repreende eles, que fala que eles testemunham, eles mesmos estão testemunhando contra eles mesmos, que eles são filhos do que mataram os profetas, e acabaram de encher a medida do pecado, sabe? É eles que colocaram a medida, é eles que colocaram o limite do pecado que os pais fizeram. Então quer dizer que existia um limite, aqui, a partir daquele momento, se eles fizessem algo a mais do que os pais, o pecado, sabe, a consequência seria muito maior.
Sabe, meus amados, por isso que a palavra diz, sabe, na medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Na medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então eu quero dizer a você, para você que está ouvindo essa palavra, sabe, fique atento toda a falsa religião, fique atento a tudo aquilo que te leva, sabe, a algo que é muito fácil, que é muito lindo, sabe, que não precisa de renúncia, que não precisa se consertar, que não precisa de transformação. Fique, sabe, hoje a religião, ela está muito enfeitada, ela está muito atraente, e muitas vezes só tem beleza, mas o interior dela é tudo podre, sabe, é como se fala aqui na palavra, um sepulcro caiado. Sabe, aquele sepulcro caiado, ele era belo por fora, sabe, todo enfeitado, você avistava aquele túmulo de longe, aquela beleza, mas dentro daquele túmulo existia morte, sabe, existia podridão, cheirava mal. Então tem muitas religiões hoje que é dessa maneira. É por isso que nós temos que tomar cuidado com as aparências. Assim como aqueles fariseus, aqueles escribas, por fora eles eram lindos, maravilhosos nas palavras que eles falavam, mas por dentro, sabe, eles estavam sujos, sabe, eles praticavam uma série de fraudes, de atrocidades e pecados. Sabe, é isso que eu quero deixar para vocês nesse dia. Tomar cuidado com a falsa religião. Sabe, o caminho é só um, o caminho é o Senhor Jesus, sabe, o caminho é a palavra de Deus, aqui contém toda a verdade, aqui contém o caminho que você deve seguir, o caminho que vai te levar para a vida eterna, aqui tem todos os preceitos, todos os princípios do Senhor. Amém, meus amados? Amém? Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor amado, eu quero neste dia interceder por cada vida, Pai, que está ouvindo essa palavra nesse dia, para essa vida que está assistindo esse vídeo, Pai. Pai amado, que o Senhor possa entrar, Pai, na vida de cada um, de cada família, Pai, e transformar, Pai, assim transformar, Pai, esses líderes, esses pais, Senhor amado, Senhor, dê sabedoria para eles, que o Senhor dê, Pai, ousadia para eles, fortaleça eles, que eles tenham autoridade, Pai. Pai querido, que eles venham fugir da omissão, Pai, que eles venham ser líderes, Pai, mas líderes orientados pelo Teu Espírito Santo, Pai, líderes que estarão levando os seus filhos a galgar em lugares mais altos, Pai. Ah, Senhor amado, eu quero orar, Pai, para que o Senhor venha entrar nessas casas, nessas famílias. Ah, Senhor, que toda hipocrisia, Pai, toda falsa religião, Pai, que esses nossos irmãos estão vivendo, Pai, toda mentira, toda falsidade, Senhor, venha cair por terra, em nome de Jesus, Pai, toda mentira, todo pecado, Senhor querido, que está sendo, Pai querido, que está manipulando essas vidas, Pai, eu declaro agora, Senhor, esses pecados, essas tentações do inferno, Pai, sendo quebrado e destruído agora, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Fiquem na paz, que Deus abençoe.